Beleza, cara, vou te mostrar então como é que faz para transformar uma foto dessas aqui em formato de preto e branco, tá? Então, tu vai usar o Photoshop, coloca a imagem aqui, dá dois cliques rápido para transformar ela de background, ela vai tirar esse cadeadinho aqui, ó, tu vai poder editar ela, e aí abaixo dela a gente vai colocar uma outra camada que vai ser na cor branca. Então a gente vai clicar aqui, criar uma nova camada, vai arrastar para baixo e aí com a camada selecionada aqui a gente vai pintar ela de branco. Pode vir na ferramenta do baldinho de tinta. Ó, vamos desabilitar essa camada aqui, clica no olhozinho para desabilitar. Então a gente vai clicar aqui, ó, nessa cor que é aqui é o foreground color, que seria a cor de primeiro plano. Dois cliques rápido, deixa ele branco, dá um ok e pinta. Ok, tá aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é eliminar esse fundo aqui para a gente conseguir trabalhar melhor com a imagem, tá? A primeira coisa que a gente faz quando a gente vai trabalhar com uma imagem é duplicar ela, porque se a gente fizer qualquer coisa errada, a gente ainda vai ter a imagem original. Para duplicar uma camada, deixa eu pegar a ferramenta de seleção aqui. Para duplicar uma camada tem duas opções. A gente pode dar um Ctrl J, que é o comando para duplicar a camada, ou clicar, ficar segurando de arrastar ela até aqui, ó, o botãozinho de nova camada, ela vai criar a camada, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui, vou dar um Ctrl J, ele vai fazer a mesma coisa, certo? Então, essa aqui vai ser a nossa camada de backup, a layer 0, a gente vai desabilitar ela, ó, tá? Vamos ficar com essa camada aqui que a gente vai trabalhar, então, seleciona ela, a gente vai pegar a ferramenta da borracha, certo? Ó, da borracha, então vai apagando aqui, vai aparecer a layer que está embaixo aqui. Vamos dar dois cliques rápidos nela, vamos chamar ela de BG. Ok, tá? Então a gente vai apagar. Para fazer isso tem várias maneiras diferentes. Vou fazer bem de modo grosseiro aqui, né? Para dar o zoom, pode pressionar a tecla Alt do teclado e aquela rodinha do mouse, o scroll. Então gira ele para diminuir ou aumentar o zoom, tá? Então a nossa borracha ela tem algumas propriedades. Eu posso clicar com o botão direito do mouse, tá? Então aqui vai ter o brush da borracha, aqui vai ter o hardness, que seria a dureza da borracha, e aqui o size, que seria o tamanho da borracha. Então vem aqui, aumenta o tamanho da borracha, diminui o tamanho da borracha e a dureza. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho aqui. E aí tem a dureza da borracha. Então, deixa eu ver, tá um tamanho bom. Na dureza tá 100%. Então as bordas da borracha aqui, ó, as bordinhas dela vão ficar duras. Então eu posso diminuir a dureza e aí ela vai ficar mais suave. Mas não é o que a gente quer. A gente quer apagar esse fundo aqui, então a gente precisa de uma borracha mais dura. Então vou diminuir um pouquinho aqui. O ideal seria que a gente diminua, faça bem pequenininha, só para fazer o contorno aqui. E aí depois a gente pode aumentar a borracha para apagar o resto. Tá? Então vou deixar o tamanho 5 aqui. Então vou apagar aqui. Fazer de modo grosseiro, apagar mais ou menos, para a gente não perder muito tempo. Tem pessoas que gostam de apagar usando a ferramenta da caneta. Eu já usei também, eu particularmente prefiro usar a caneta, mas só a fim de aprendizado aqui a gente vai fazer bem rapidinho usando essa ferramenta aqui, que é um pouco xarope, um pouco chatinha de trabalhar, tá? Para aumentar ou diminuir o tamanho da borracha, a gente pode usar os comandos por teclado que seriam colchetes. Então, comando de abre colchetes vai diminuir o tamanho da borracha e fecha colchetes aumenta o tamanho da borracha. Então, partezinhas menores aqui a gente pode usar com ela menor, borracha menor. Partezinhas maiores a gente pode usar com borracha maior e assim por diante. A gente pode diminuir e aumentar o tamanho da nossa borracha. Vou diminuir um pouquinho o zoom aqui para conseguir trabalhar. Pode aumentar um pouquinho o tamanho da borracha
e apagar. Ok. Aqui diminui a borracha, aumenta a borracha. Agora a gente pode aumentar mais a borracha aqui para apagar o restante. Aumenta a borracha e aí apaga. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Vou dar um pause no vídeo aqui. E aí eu volto. Ok, voltei aqui, apaguei todo o fundo. Então, vamos colocar aqui o nome de imagem, certo? E aí a gente tem essa imagem de backup aqui. E aí a gente tem essa aqui que está recortada. Tá, então, uma imagem colorida. A primeira coisa que a gente vai fazer é transformar isso aqui para uma imagem em preto e branco, tá? Então a gente vai vir aqui no menu Image, a gente vai vir aqui na opção Mode, que seria imagem e modo, e aí tem a opção chamada Grayscale, que seria o tons de cinza. Então a gente vai clicar aqui, ele vai perguntar, como tem várias camadas aqui, ele vai perguntar se a gente quer mesclar tudo em uma camada só. A gente não vai mesclar, tá? Dá um discard aqui e pronto, ele ficou em preto e branco, tá? Basicamente o que a gente vai fazer é usar um modo de ajuste da imagem chamada Threshold. Então Image, Adjustments e Threshold. Só que não vai funcionar agora porque a gente vai ter que fazer alguns ajustes de contraste na nossa imagem para poder funcionar. Mas eu vou mostrar basicamente que funciona assim, ó. Clique em Threshold, vai ficar todo preto, todo branco. Então somente preto puro e somente branco puro. Então ele vai ter essa janelinha aqui. E aí o nível do threshold vai estar aqui. A gente pode, usando essa setinha aqui, clicar e arrastar. Arrastando para a direita, ele vai escurecendo mais. Arrastando para a esquerda, ele vai clareando mais, certo? Então a gente pode ver que, puxando bem para a esquerda, as partes mais escuras, elas dão uma clareada. A gente pode ver alguns detalhes, por exemplo, da camisa. E se eu puxar mais ainda, talvez a gente consiga ver alguns detalhes da calça. Olha só que legal, certo? Então se a gente fizer alguns ajustes nessa imagem aqui, cancelei ali, alguns ajustes de contraste, a gente vai conseguir ver. Então a parte mais escura que tem aqui é a calça, então a gente vai ter que trabalhar com a calça. Então a gente vai ter que dar uma fatiada nessa imagem aqui para a gente conseguir trabalhar. Então na imagem principal a gente vai duplicar ela para conseguir trabalhar a calça separado. Então, ou a gente pode vir aqui na ferramenta do laço e eu vou selecionar somente a parte que eu quero, que seria a calça. E aí, com a parte selecionada, se eu der o comando Ctrl J, ele vai duplicar somente o que está selecionado na camada. Então, Ctrl J, ó, ocultei aqui, ó, está somente com a calça. Então aproveitar que eu estou com ela aqui, vou dar um zoom, vou pegar a ferramenta da borracha e vou apagar para ficar somente com a calça. Então, dois cliques rápidos aqui em cima do nome para trocar o nome para calça. Ok. Então a gente vai ajustar um pouquinho essa calça aqui, o contraste dela. Então a gente vai vir aqui na opção Image, Adjustments, e a gente vem na opção Levels, que seriam os níveis. Então a gente pode, ó, aumentar o canal branco dela e usar o preto também. Então a gente vai aumentar o contraste, vai aumentar um pouquinho o preto e aumentar o branco, de maneira que a gente consiga ver os detalhes da calça, certo? Só que vai ficar um pouquinho complicado a gente ver toda ela, porque ou ela vai clarear, ela vai estourar demais a imagem. Então a gente vai ter que usar de outro artifício para conseguir fazer isso aí. Então vamos deixar ela mais ou menos assim, vamos dar OK. E aqui a gente tem duas ferramentas, tem a Dodge Tool e a Burn Tool. Então essas duas ferramentas aqui, elas são utilizadas para clarear ou para escurecer. Na opção Burn Tool, ele vai escurecer, então a gente vai redesenhar a calça. A gente vai pegar as partes onde estão escuras, a gente vai escurecer mais, e as partes onde está clara, a gente vai
clarear um pouquinho mais para fazer com que ela fique. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho do brush, ó, para fazer com que ela fique com bastante contraste. Então a gente vai dar uma redesenhada na calça. Ok, aqui fazer alguns ajustes. Ok, e agora a gente vai pegar a ferramenta, clica, fica segurando, né? Clica, fica segurando, a gente pode acessar esse menuzinho aqui. Então agora a gente vem para Dodge Tool para a gente clarear um pouquinho mais. Então botão direito, aumenta um pouquinho o tamanho do brush, certo? O hardness aqui a gente vai deixar 0 para não ficar muito duro, e algumas partezinhas ali a gente vai deixar mais claro para ele ficar com bastante contraste. Aí, ok, faz uma mexidinha aqui. Agora eu vou aplicar um threshold só nessa calça aqui para ver se vai ficar legal da gente trabalhar. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Então, Image, Adjustments e Threshold. Então, vamos puxar um pouquinho mais aqui. Então, ainda tem que melhorar bastante coisa na calça. Então, vamos clarear mais o que tem que clarear. Aí. E vamos escurecer mais com Burn Tool o que tem que escurecer. A gente pode dar um Ctrl L ou ir lá em Image, Adjustments e Levels. Ó. Ctrl L também funciona. E aí a gente pode, através daqui, alterar de novo o contraste. Ó. Então, aumenta o canal escuro, aumenta o canal claro, e assim a gente vai tendo bastante contraste. Vou dar um OK e vamos lá de novo. Threshold. E aí a gente já tem alguma coisa, certo? Agora a gente tem essa outra parte aqui, que a gente vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui embaixo. Então a gente vai duplicar essa imagem aqui para a gente não perder ela, né? Então Ctrl J para duplicar. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então as partes escuras a gente vai escurecer um pouquinho mais, as partes claras vamos clarear um pouquinho mais, tá? Então vamos começar aqui por essa parte onde tem o botão e a prega da camisa. Então diminuir um pouquinho o tamanho do brush e vamos escurecer isso aqui, escurecer em volta dos botões. Ok, escurecer esta parte aqui. E aí vamos aumentar um pouquinho o tamanho do brush. E aí assim por diante, vamos aumentando onde precisa aumentar, vamos diminuindo onde precisa diminuir o tamanho do brush. E aí vamos fazendo essas alterações. Vamos clarear um pouquinho, diminuir o brush. E aí agora escurece no meio. Aí agora sim. Aqui vamos escurecer também. Diminui o zoom. E aí vamos dar um Ctrl L novamente para a gente dar uma trabalhada aqui com a camisa. Ok. Agora vamos trabalhar com o rosto. Da mesma maneira, vamos escurecer mais esta parte do rosto, sobrancelha.
o nariz. Ó. Dá um pouquinho de trabalho, mas depois o resultado, se for com uma imagem de melhor resolução, infelizmente estou trabalhando com essa imagem aqui, que ela é de uma resolução bem pequena, mas se for com uma imagem com uma resolução melhor, a gente vai conseguir ter um resultado bem bacana. Só aumentar o brush. Ok. E agora essas duas camadas, a camada da calça e a camada do restante, a gente vai agrupar elas. Então, clica na primeira camada, na camada de cima, a gente vai dar um comando Ctrl E, que automaticamente ele vai agrupar, não, ele vai mesclar com a camada de baixo. Então, camada de cima, Ctrl E, e ele mesclou com a camada de baixo. Agora só tem uma camada, ó, uma camada. E aí nós vamos experimentar de novo. Image, Adjustments e Threshold. Certo? Então, ó, infelizmente as partes elas não estão com as mesmas tonalidades, então a gente vai ter que fazer, vamos duplicar essas camadas aqui para trabalhar diferentemente com rosto, camisa e calça. Então eu vou duplicar a camada, dar um Ctrl J aqui e um Ctrl J de novo. Vamos botar aqui calça, camisa e rosto. Ops. Ok. Então vamos começar pela calça. Então desabilita as outras camadas, clica na calça, Image e novamente lá vamos em Threshold. Então vamos fazer um ajuste que seja interessante aqui. Pode ser mais ou menos aqui. Então a camisa não está aparecendo. Então ocultar a calça e vamos para a camisa. Clica na camisa, habilita a camada e vamos lá de novo. Threshold. E aí a gente vai clareando até ficar interessante. Eu acho que aparecendo os botões, acho que aqui tá legal. E finalmente o rosto. Deixa eu dar um zoom aqui. Image, novamente em Threshold. Tá bom, certo? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar o rosto embaixo da camisa e vamos habilitar aqui a foto da camisa, está em cima aqui, só que aí o rosto não aparece direito. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a borracha e nós vamos apagar o rosto que está na camada da camisa e automaticamente vai aparecer o rosto que está embaixo. Olha só, apaga e tá ali. Então a gente vai desabilitar para ver mais ou menos como é que está ficando na parte de baixo, para a gente ver aonde a gente pode apagar mais. Então pode apagar um pouquinho mais aqui, vou diminuir um pouquinho o tamanho da borracha. Aí tá bom. Então apaga mais ou menos um pouquinho mais aqui. Ó, tá legal. Então a mão aqui ele pode usar também o que está junto com a camisa. Então volta a camada da camisa, diminui um pouquinho o tamanho da borracha e aqui na mão apaga também. Tá aí. Certo. Vamos apagar aqui e vai continuando. Então habilita, desabilita, vê aonde pode melhorar, diminui um pouquinho o zoom, pode apagar aqui também. Bom.
E agora a gente vai trabalhar com a calça. Aí vai fazer a mesma coisa. Então, já que aqui nessa camada é só o rosto, eu posso pegar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de seleção. Vou selecionar aqui e vou deletar. E aí na camisa e a calça, com a calça habilitada, eu vou apagando. Vou apagar aqui direto no camisa. Ó. Camada da camisa, vai apagando e vai ficar somente a da calça. Então, apaga certinho. Tá aí. Então, uma coisa interessante é a gente pegar esse BG aqui e colocar uma cor forte, que a gente consegue visualizar onde foi apagado ou não. Tá aí. Então dá um Ctrl 0 para visualizar todo ele. E tá aí o nosso efeito. Uma coisa interessante que dá para fazer aqui, dá para colorir ele como se fosse uma revista em quadrinho. Então a gente pode fazer assim, ó, Image, Mode. Primeiro a gente pode fazer assim, ó, selecionar todas as imagens, todas as camadas aqui, dá um Ctrl E para deixar uma só, converte em uma só. E aí a gente vem em Mode, Image Mode, e aí a gente volta para o RGB.Merge. E aí aqui no BG, vamos botar o cinza mesmo, o azul. E aí a gente pode pintar, vamos criar uma nova camada aqui, chamada rosto. E aí a gente vai escolher uma cor legal. Para o rosto, pega a ferramenta do pincel. Vamos colocar o rosto bem lá em cima. Aliás, vamos colocar o rosto logo abaixo. E aí eu vou só fazer um traço aqui, lógico que a gente não vai ver, né, porque essa camada está em cima. Então a gente vai na camada, aqui ó, na opção onde diz normal, que seria o modo de mistura. A gente vai vir aqui e nós vamos colocar a opção de multiplicação. E aí a gente vem no rosto aqui e pode, na camada do rosto, com o pincel lá, a gente pode fazer a pintura da mesma. Olha só que legal. Tô fazendo em modo bem grosseiro aqui, só para vocês verem como vai ficar. E aí assim por diante. Dá para criar várias camadas para pintar rosto, dá para pintar a camisa, dá para pintar um microfone, cabelo, dá para pintar calça e assim por diante, fazer várias pinturas legais. Certo? Vamos colocar aqui branco de novo. E está finalizada a imagem. Arquivo, salvar como, e aí a gente vai colocar em formato de JPEG e ok. Tá aí, finalizado.